Conheça Ed, o criador por trás do canal Educated. Em seus vídeos, ele leva os espectadores a explorar diversos temas, sempre com um olhar investigativo e observador. De curiosidades locais a análises mais profundas, Ed conquistou seu público com uma abordagem calma, mas atenta aos detalhes. Porém, em uma noite aparentemente comum durante o que deveria ser apenas uma caminhada rotineira, ele se deparou com algo que levantaria mais perguntas do que respostas. Naquela noite, enquanto saía para devolver um filme, Ed passou em frente à antiga fábrica da Leviton, um prédio fechado há bastante tempo. Tudo parecia normal, até que algo chamou sua atenção. Luzes piscando, vindas de dentro do prédio escuro. Ao se aproximar, ele percebeu que o alarme de incêndio havia sido acionado, algo extremamente estranho, considerando que o local estava abandonado. Imediatamente, uma sensação de inquietação tomou conta do ambiente. Ele começou a se perguntar: seria apenas uma falha no sistema? Um teste? Ou algo muito mais sério? O que tornava tudo ainda mais estranho era o fato de que as luzes piscavam em mais de uma ala do prédio, sugerindo que o evento não estava isolado em apenas um ponto. E então veio o detalhe mais perturbador: silêncio. Nenhum alarme ensurdecedor. Nenhuma sirene. Apenas luzes piscando em meio à escuridão. Ed observou atentamente. Uma das luzes parecia vir de uma sala que lembrava um escritório, outra de uma escadaria, mas não havia ninguém à vista. Nenhuma movimentação, nenhum som, nenhum sinal de vida. O que poderia ter acionado o sistema de emergência em um prédio abandonado? A ausência de qualquer ruído tornava a situação ainda mais desconfortável. Era como se o local estivesse esperando. A fábrica guardava seus segredos em silêncio. E aquele breve encontro foi suficiente para provar uma coisa: mesmo lugares esquecidos pelo tempo ainda podem provocar arrepios, porque às vezes o mais assustador não é o que vemos, mas aquilo que acontece no completo silêncio. Conheça o investigador por trás do canal Ghosts on Trent. Em seus vídeos, ele leva o público a alguns dos locais mais assombrados e abandonados do Reino Unido, muitas vezes completamente sozinho, em busca de provas definitivas do paranormal. De hospitais abandonados a mansões esquecidas, suas explorações solitárias são uma prova de coragem. Mas, naquela noite, ele entraria em um lugar tão carregado de história e sofrimento que o próprio ambiente parecia rejeitar sua presença. O vídeo começa quando ele chega ao antigo necrotério do Hospital Psiquiátrico de Hyroid, um local com um passado extremamente sombrio. Antes mesmo de entrar, ele relembra a história do lugar, um hospital onde pacientes foram submetidos a tratamentos controversos e onde figuras como o serial killer Harold Shipman e o abusador Jimmy Savile circularam livremente. O hospital foi inaugurado em 1888. Ao longo dos anos, inúmeros pacientes morreram ali, muitos enterrados em covas sem identificação no próprio terreno. Um lugar marcado por sofrimento, negligência e segredos nunca revelados. Ao entrar no necrotério, ele percebe rapidamente que não está completamente sozinho, mas não da forma que esperava. O local está infestado de pombos. O barulho constante das asas ecoando pelos corredores torna quase impossível diferenciar sons naturais de algo sobrenatural. Ainda assim, ele segue em frente, montando seu equipamento: câmeras, sensores de movimento, um medidor Q2 e uma câmera fixa posicionada no fundo do corredor. O local onde ele se encontra era, originalmente, a sala principal do necrotério. Ali ficava a mesa, onde os corpos eram colocados, acima de um sistema de drenagem. Mesmo décadas depois, o ambiente ainda transmite um peso difícil de ignorar. Para minimizar o barulho das aves, ele toma uma decisão arriscada. Apaga todas as luzes e mergulha o local na escuridão total. Agora, apenas a visão noturna e o silêncio. Ele começa a chamar. Pede para que qualquer presença se manifeste. Pede por um som, um movimento, um sinal qualquer. Por um tempo, nada acontece, apenas o som distante dos pombos. Então, algo muda. Um ruído diferente ecoa pelo prédio. Um som arrastado, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. O investigador congela. Ele tenta racionalizar, dizendo a si mesmo que pode ter sido uma asa batendo contra a madeira. Mas a dúvida permanece. Pouco depois, outro barulho surge, um impacto seco vindo de uma área distante do prédio. Ele se move com cautela, chamando novamente por qualquer presença.
Nada responde. Frustrado, mas determinado, ele faz um pedido ousado. Pede que se algo estiver ali, toque nele. Puxe sua jaqueta. Toque sua mochila. Dê qualquer sinal físico. O silêncio responde. You'll see a red light in the middle of the room. Could you come towards that for me, please? It won't harm you. Com o passar do tempo, ele percebe que praticamente todos os sons podem ser explicados pela infestação de pombos. Batidas, arranhões, movimentos, tudo pode ser confundido com algo sobrenatural naquele ambiente. Mas ainda assim, algo não parece certo. Ao final da investigação, ele admite: talvez não tenha havido nada paranormal naquela noite. Ou talvez, algo estivesse ali, se escondendo por trás do barulho, usando o caos como disfarce. Porque o verdadeiro terror daquele lugar não está no que se pode ouvir, mas na história impregnada em suas paredes. Na sensação constante de estar sendo observado. E na certeza de que, em lugares como aquele, você nunca está realmente sozinho. Conheça o criador por trás do canal The Urban Collective. Em seus vídeos, ele leva os espectadores para o coração de prédios abandonados e estruturas esquecidas, revelando histórias escondidas no meio da decadência. De antigas mansões a complexos industriais abandonados, suas explorações capturam a beleza sombria de lugares engolidos pelo tempo. Mas, em uma de suas investigações, ele descobriria o quão rápido uma simples exploração pode se transformar em uma fuga desesperada. Durante uma viagem a Liverpool, o explorador se deparou com uma antiga casa em ruínas. Apenas a aparência do local já era suficiente para chamar atenção. Ao descobrir que o prédio havia funcionado como um antigo albergue, ele soube que precisava investigar o que ainda se escondia por trás daquelas paredes deterioradas. Ao se aproximar, percebeu algo estranho. A casa parecia hostil. Coberta por eras e tomada pelo abandono, ela lembrava algo saído diretamente de um filme de terror. Enquanto caminhava ao redor da propriedade, uma pichação chamou sua atenção. Uma frase simples, mas perturbadora. O mal está aqui. O interior da casa era exatamente tão assustador quanto ele imaginava. Um grande arco decadente e uma escadaria imponente denunciavam um passado grandioso, agora consumido pelo silêncio e pela deterioração. Ele chamou por alguém, mas apenas o eco vazio respondeu. O chão estava encharcado, mole sob seus pés. Oh wow, look at that. Now that. I think, looking at the outside, the innards depict exactly what I thought would be in it. My lord. That. Yeah, this is fucking hanging, I'm not gonna lie. Wow. Now them kids that I saw yesterday. Como se pudesse ceder a qualquer momento. A sensação de peso no ar era sufocante. O lugar parecia vivo, observando. Conforme avançava pelos andares superiores, encontrava sinais do antigo funcionamento do prédio. Ganchos nas paredes, restos de móveis, marcas do tempo. Mas quanto mais ele avançava, mais o ambiente parecia se fechar ao seu redor. Então decidiu enfrentar o pior trecho de todos. O porão. Ao descer as escadas, a escuridão se tornava quase absoluta. O ar ficou mais frio. A sensação de estar sendo observado crescia a cada passo. O silêncio era tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. Lá embaixo, encontrou uma velha máquina de costura abandonada solitária, enferrujada, fora de lugar. A cena parecia saída de um filme de terror. Ele admitiu estar genuinamente assustado. E então, aconteceu. Um barulho seco ecoou pelo prédio. Forte, repentino. Seu coração disparou. Ele tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que talvez fosse apenas uma porta batendo com o vento. Mas o som havia sido intenso demais, deliberado demais. I'm not gonna lie, guys, I'm a bit apprehensive in this bit. There we go, just an old cupboard. No fire extinguisher there.
But yeah, coming back down these stairs, it seems darker. It really does. Eerily. Hello? Oh, God. And there you go, guys, look. Spiders. Oh, wow. There's multiple doors to them. Jesus. Segundos depois, outro estrondo ecoou, dessa vez vindo claramente da entrada principal. O pânico tomou conta. Sem pensar duas vezes, ele correu para fora da casa, e foi nesse momento que percebeu algo aterrador. O barulho vinha de dentro. Alguém ou alguma coisa havia batido a porta depois que ele já estava lá dentro. Ele fugiu imediatamente, sem olhar para trás. Até hoje permanece a dúvida. Havia outra pessoa na casa, observando seus movimentos. Foi um aviso? Ou uma tentativa de impedi-lo de sair? O que quer que estivesse ali, nunca foi revelado. Uma coisa é certa: espíritos podem assustar, mas nada é mais perigoso do que alguém vivo, escondido no escuro, com intenções desconhecidas. E essa foi uma experiência que ele jamais pretende repetir. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse.